Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje nós estamos continuando a nossa aula, meditando o livro do professor Felipe Aquino, O Purgatório, o que a Igreja ensina. E nós queremos continuar falando, sobre esse momento tão grandioso, que a gente está tendo tanto aprendizado. Não sei você, mas eu estou tendo, E aqui nós queremos falar que nós terminamos a aula passada falando sobre as indulgências, sobre a confissão, e vamos continuar falando sobre o que são indulgências, Como a justiça de Deus é perfeita, toda violação deve ser conivente com o mal e nem passar por cima das suas consequências, como se não tivesse notado. Qualquer pai, mesmo perdoando o seu filho, os seus erros, não deixa, no entanto, de corrigi-lo para que abandone o erro e repare os seus estragos. É preciso lembrar, irmãos e irmãs, que a expiação das faltas, que não quer dizer castigo de Deus, mas é exigida para pagar as sequelas do pecado deixada na alma do pecador. Isso liberta o pecador das suas paixões e aumenta na sua alma o amor de Deus, que o faz rejeitar todo o pecado. Assim, são arrancadas as raízes do pecado que ainda permaneçam após o perdão dos pecados, o perdão das suas culpas, O amor de Deus em nós, nessa vida, ainda não é o suficientemente forte para apagar todo resquício do pecado na alma. Essa concupiscência desordenada que faz o homem voltar ao pecado, por não ter ainda um amor tão grande a Deus, pode ser vencida nessa vida e no purgatório. É verdade, Às vezes a gente sai da confissão, parece que você já tem que voltar. Você já volta no mesmo pecado, confessa aquele pecado, mas na mesma hora você já volta para lá. Por isso a importância do purgatório para purificar as nossas faltas, No Concílio de Trento, em 1545 a 1563, examinou cuidadosamente a doutrina das indulgências por causa da Reforma Protestante. Afirmou, tendo recebido de Cristo o poder de conferir indulgências, já no tempo antiguíssimo usou a Igreja desse poder, que divinamente fora dado. Se alguém disser que todo pecador penitente que recebeu a graça da justificação e de modo perdoada a ofensa, desfeita e abolida a obrigação, a pena eterna, que não lhe fica obrigação alguma de pena temporal a pagar, seja neste mundo ou no outro mundo, no caso no purgatório, antes que lhe possam ser abertas as portas do reino dos céus, seja excomungado, O Concílio de Trento analisou cuidadosamente a doutrina das indulgências, porque Martinho Lutero, em 1517, apresentou as suas 95 teses, divergindo a Igreja, afixando nas portas da Igreja, lá na Alemanha, em base principalmente à questão das indulgências. Esse concílio, que foi o mais longo da história da Igreja, em nada revogou a doutrina sobre as indulgências, mas apenas disciplinou melhor a sua aplicação. Falando das penas temporais do pecado, afirmou: uma conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar
a uma total purificação do pecador, não substituindo mais nenhuma plena. Irmãos, Lutero, ele chegou, não é igual hoje que nós temos, tem Facebook, tem tudo meio, e-mail, tem WhatsApp, você pode pegar um avião aqui no Espírito Santo e ir lá tentar conversar com o Papa. Então o que Lutero fez? Ele colocou 95 teses que ele não confirmava, que fez com que ele abandonasse a igreja, e colocou na porta da igreja. O que a igreja fez? Ela, uma por uma, ela olhou, ela sentou para analisar. Então, o catecismo da igreja continua ensinando o perdão dos pecados, o perdão do pecado, a restauração da comunhão com Deus, implicam a remissão das penas eternas do pecado, mas permanecem as penas temporais do pecado. O cristão deve esforçar-se suportando pacientemente os sofrimentos e as provas de todo tipo, chegada a hora de enfrentar serenamente a morte. Aceita como uma graça essas penas temporais do pecado. Deve aplicar-se através de obras de misericórdia e de caridade, como também pela oração e diversas práticas de penitência, a despojar-se completamente do homem velho para revestir do homem novo. No Catecismo, no parágrafo 1472, na Palavra de Deus, Efésios 4, versículo 24. Algumas passagens, irmãos e irmãs, da Escritura mostram as consequências do pecado após o perdão dos pecados. Vamos lá, o Papa Paulo VI explica ainda que a realidade das indulgências mostra o peso e a gravidade do pecado, e que por nossas próprias forças não podemos nos livrar dos males que eles afligimos a nós e à igreja. Observe, para bem brevemente relembrar o principal benefício da indulgência, ensina como é triste, amargo ter abandonado o teu Senhor. Jeremias 2,19. Como é triste e amargo ter abandonado o Senhor. Pois os fiéis, quando se empenham em ganhar as indulgências, compreendem que as suas próprias forças não podem expiar o prejuízo que se inflijam a si mesmo. E toda a comunidade, por isso, são excitados a uma salutar humildade. Além disso, irmãos e irmãs, disse o Papa Paulo VI, que usou das indulgências, ensina que íntima união de Cristo, estamos ligados uns aos outros e que ajuda a vida sobrenatural de cada um pode poder trazer aos outros, a fim de mais fácil e estreitamente se unirem ao Pai. Assim, o uso das indulgências inflama eficazmente a caridade, de modo excelente, exerce quando se leva um auxílio aos irmãos adormecidos em Cristo. O uso das indulgências dá-nos confiança e esperança na conciliação total com Deus, ensina o Papa. A prática das indulgências eleva igualmente a confiança e a esperança da total reconciliação com Deus Pai, contanto, evidentemente, que ela se desenvolva sem dar margem a nenhuma negligência em diminuir a preocupação, se dispôs devidamente plena na comunhão com Deus.